Glória a Deus, queridos. Que você continue nesse compromisso de oração. Você que nos assiste também. A oração, ela nos leva a lugares maravilhosos. Todos os domingos pela manhã nós temos orado aqui. E o pastor Ricardo, o Michael, nossa liderança, tem falado enfaticamente: nós não iremos desistir, irmãos e irmãs, do compromisso da oração. Nós não oramos por quantidade, por resultados, para que o Senhor encha essa igreja, não é isso, mas nós oramos porque entendemos que precisamos orar, porque somos pecadores, falhos, corruptos e carecemos da graça de Deus, e Ele nos amou tanto, que nos revela quem nós somos sem Ele, e por amor a Ele nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, a igreja no altar do Senhor, e consequentemente Ele vai fazendo a sua obra, Ele vai fazendo os seus milagres, amém, queridos? Então glória a Deus. Eu quero dar alguns testemunhos aqui, frisar novamente a vida do Lincoln, casal Rosa e Maicon. Foi um livramento maravilhoso na vida deles. A irmã pediu para nós agradecermos a igreja, as orações da igreja, da nossa liderança, que Deus sustentou a vida do Lincoln, o livrou de algo maior. Acidentou lá de bicicleta, bateu de frente com um carro, mas foi só um machucado na perna. Glória a Deus, era para ser muito pior, mas através da oração Deus cuidou da vida dele, amém, queridos? Da mesma forma a vida do James, que alegria vê-lo aqui, 99% já, não é isso, Adriana? Deus livrou também da mesma forma, teve algumas fraturas, mas já fez cirurgia, está recuperado, glória a Deus pela vida do James também. Da mesma forma a vida da dona Vicentina, que é tia do nosso presbítero André, irmã da dona Maria do Amparo, fez uma cirurgia, onde até os médicos ficaram surpresos com a cirurgia, uma cirurgia de muito risco, uma cirurgia complexa, e a irmã está bem, está se recuperando em casa, claro que continua o tratamento, mas é louvável também agradece as orações da igreja, amém, queridos? E hoje também tivemos um grande livramento, irmãos e irmãs, e você que nos acompanha na live, temos uma caixa de disjuntor ali, que é responsável pelo usar ar-condicionado aqui, e o nosso ministério de louvor estava ensaiando, e pegou fogo ali na fiação, e glória a Deus que Deus levantou eles aqui para pegar o extintor e conseguiu apagar ali, e viram a tempo, mas eu creio, e eu entendo que você crê assim também, que é a mão de Deus nesse lugar, amém, queridos? Nenhum mal aconteceu, não pegou fogo, poderia ter pego fogo ali na sala pastoral, e misericórdia, fiação é muito complicado quando acontece isso, porque pode pegar fogo aí sem a gente perceber. Então glória a Deus que Deus livrou, antes da estrutura de prédio aqui, nada disso, nós pensamos nas pessoas, e Deus livrou a vida deles, e glória a Deus, amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que aqui estão conosco, presencial, você que está na live também. E ali no fundo é a irmã Valquíria, é isso? Valquíria, e o seu esposo Alexandre, é isso? Sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. E continuamos avisando, irmãos e irmãs, nós estamos preparados aqui para cuidar de você, os espaços estão sendo respeitados, tem álcool gel, a recepção, o pessoal afere a sua temperatura, então está tudo bem, graças a Deus até aqui não tivemos nenhuma situação de caso da Covid na igreja. Claro que tem pessoas da igreja que já foram infectadas, mas não aqui, mas isso é normal, e glória a Deus que Deus tem nos sustentado e tem sido uma bênção os nossos cultos. Sinta-se convidado também, em nome de Jesus. Agora, queridos irmãos e irmãs, não menos importante, no momento do culto, é hora de falarmos também sobre os nossos dízimos e ofertas. Então eu desafio a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, aliás, versículos 19 ao 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 21. Nós somos uma igreja bíblica que prega a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina também a sermos dizimistas e ofertantes ao Senhor. Então o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 21, diz assim a palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, nós não devemos ficar preocupados
com o tempo de hoje, com os bens materiais. Se Cristo Jesus é o nosso pastor, Ele nos provê tudo, o livramento, o cuidado, a saúde, o trabalho, Ele quem coloca o alimento na sua mesa. Você que é marido, que é esposa, não é você quem conquista aquilo que você tem conquistado. Claro que é você, através do suor do seu rosto, mas se o Senhor não for na sua vida, as portas se fecham, as coisas não vão, o dinheiro vai entrar num bolso e vai sair pelo outro, é como um saco furado, não tem fim. Você não vai ver prosperidade, não vai ver bênção se o Senhor não estiver com você. Então, glória a Deus por todos os irmãos e irmãs que são dizimistas fiéis a esta igreja. Passamos durante a pandemia, fizemos a reforma do telhado, glória a Deus, estamos honrando os compromissos das parcelas da reforma. Então tudo isso através da sua fidelidade, primeiramente a fidelidade de Deus na nossa vida e a fidelidade nossa como igreja, como discípulos e discípulas do Senhor. Então não venhamos a ficar presos ao dinheiro, que o dinheiro seja o nosso servo e não o nosso Senhor. Amém, queridos? Então nós queremos orar. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, entregue a uma das irmãs, ela vai até você. Você que quer fazer também uma transferência, um depósito, tem os nossos dados bancários no boletim. Nós temos o boletim aí mensal, voltamos com o boletim, ou tem também no nosso Face, nos dados aí, nos nossos posts. Você vai conseguir se informar dos dados da igreja e você pode fazer assim também. Se você não tem condições de sair de casa e quer que a nossa equipe vá até você, é só acionar um dos nossos presbíteros, o presbítero Luiz Grilo e o presbítero João André. Eles vão até você, vai recolher o seu dízimo e orar com você também. Amém? Vamos orar, igreja, aqueles que estão aqui, os que estão em casa também. Enquanto o pastor ora, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, aí dê um sinal com as irmãs, vai até você, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua fidelidade. O Senhor tem nos abençoado muito, até aqui o Senhor tem nos sustentado. A pandemia veio, Pai, assolou o mundo, a economia está terrível, mas a nossa confiança está no Senhor. É o Senhor quem provê o alimento na nossa mesa, é o Senhor quem envia o recurso, é o Senhor quem prospera, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem nos dá saúde. Quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, entendemos que tudo vem dele. Então muito obrigado, Senhor, continua nos abençoando, continua abençoando esta igreja, cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Senhor, abençoa os empresários, os microempreendedores individuais, os trabalhadores informais, os funcionários, Senhor, aqueles que estão recebendo auxílio emergencial, aqueles que acionaram o seguro-desemprego, aqueles que estão, Pai, dando entrada na sua aposentadoria, que estão aguardando um processo para se aposentarem, tem misericórdia, continua sendo a provisão, continua abrindo portas em nome de Jesus, e que cada recurso aqui aplicado, Senhor, continue sendo administrado para a glória do Teu nome, investimento em pessoas, na estrutura, mas a fim de que o Teu nome cresça, a fim de que pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus, e assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus. Último aviso então, último aviso não, agora sim os avisos. Eu falei um pouco do boletim, então tem o nosso boletim mensal, aos que estão aqui presencialmente, no hall de entrada está lá o boletim, onde tem os avisos, os principais avisos e atividades da igreja, acompanhe. Um aviso muito importante, irmãos e irmãs, é no segundo domingo do mês de novembro, parece ser longo ainda, mas vai passar muito rápido, o pastor já está avisando com antecedência, nós teremos a nossa assembleia ordinária, onde vem todos os relatórios da igreja, as atividades, as finanças da igreja, como que foi o ano de 2020. Você que é discípulo e discípulo desta igreja, já fez o seu batismo e professou a sua fé, você deve participar, você participa dos privilégios da igreja e das responsabilidades da igreja também. Inclusive o pessoal que foi recebido novo aí também no domingo, está convocado a participar. Será no segundo domingo de novembro, no dia 8, a nossa assembleia ordinária, às 9 da manhã. Então, aqui na igreja, participe, não fique de fora. Um outro aviso também, irmãos e irmãs, o culto infantil. O último domingo deste mês, dia 25/10, nós teremos o segundo culto infantil. Foi uma bênção. Você que é pai, mãe, tem filho pequeno, você pode vir participar. São atividades interativas para você, como família, será abençoado. Foi um momento maravilhoso e vai ser uma bênção mais uma vez. Então, dia 25/10, às 9 da manhã, aqui na igreja, culto para a família, culto infantil. Fique ligado aí em nome de Jesus. Agora sim, o momento da palavra. Abra a sua Bíblia comigo
em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 34. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 34. Livro de Atos, capítulo 16, versículos 16 ao 34, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse culto, por termos sido tão abençoados durante os louvores, as orações e tudo que o Senhor fez até agora. Agora pedimos, Espírito Santo, fala conosco por meio da Tua palavra. Senhor, que não possa haver dispersão no nosso meio, que todos envolvidos neste culto possam estar atentos agora à palavra que vem do Senhor, não a palavra que vem através do pastor Ricardo, não a minha palavra, não a minha sabedoria, não a minha condição, mas me usa como um servo, como um vaso em Tuas mãos, como um instrumento, ó Pai, em nome de Jesus. De mim mesmo nada tenho para oferecer, mas glória a Deus, louvado seja o Teu nome, que a própria palavra nos garante, que ela jamais volta vazia, mas ela cumpre com aquilo que lhe apraz. Certamente o Senhor irá falar com aqueles que estão aqui presencialmente, no prédio, e com aqueles que nos assistem na live também. Por isso pedimos, Espírito Santo, fala conosco por meio da Tua palavra, e eu me incluo nesta oração, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus. Então esse texto é maravilhoso, conhecidíssimo, Paulo e Silas na prisão. E à luz desse texto eu quero falar sobre o seguinte título: sacudindo
alicerces, chacoalhando, sacudindo alicerces. E nós precisamos entender qual é então o significado da palavra alicerce. Eu trouxe aqui aquilo que o dicionário português nos apresenta sobre a palavra alicerce. Quer dizer maciço de alvenaria, sobre o qual se assenta a estrutura de uma construção, geralmente feito de cimento ou pedra, estrutura que sustenta uma construção. O primeiro passo para uma construção é construir o alicerce. É aquilo que fundamenta e sustenta. É uma base, é um apoio, é um sustentáculo, um bom êxito se fundamenta nos alicerces de trabalho. Então, irmãos e irmãs, comparando com a construção, os alicerces é a base. Para ter uma boa construção de um prédio, uma casa, um barracão, seja qual for, os alicerces precisam estar muito bem fundamentados, porque o alicerce é a base, é quem sustenta. Amém, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Esse é o significado da palavra alicerce. E nós temos vários alicerces como cristãos e cristãs, como discípulos e discípulos do Senhor, os alicerces da palavra, os ensinamentos da palavra de Deus. Mas nós vemos aqui num texto maravilhoso de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que é o texto tema da nossa mensagem, que Deus sacudiu os alicerces físicos daquela prisão. E nós queremos fazer um comparativo, e eu peço que você pense juntamente comigo, à luz desse texto, em que Deus também quer sacudir os nossos alicerces, mas não físicos, mas sim espirituais. Deus está dando para a igreja, a cada um de nós, como discípulos e discípulas do Senhor, um tempo de refletirmos a nossa fé, um tempo de refletirmos a nossa caminhada. E eu entendo, à luz do Espírito Santo, que Deus quer sacudir os nossos alicerces, que Deus quer que nós tenhamos uma nova postura, que Deus quer mudar as nossas bases, porque os nossos alicerces, será que estão bem fundamentados nos princípios, nos valores da palavra de Deus? Ou os nossos alicerces se formaram segundo os nossos conceitos e teorias, se misturaram com tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Deus quer sacudir os nossos alicerces. Deus quer sacudir os alicerces da igreja. E quando eu falo igreja, é a igreja num todo, queridos irmãos e irmãs. É o tempo da igreja ser igreja, em nome de Jesus. É o tempo da igreja despertar e viver o novo. É o tempo da igreja romper e viver o sobrenatural do Senhor. Não é um radicalismo, não é espiritualizar tudo, não é isso que eu estou dizendo, mas é a essência, e nós cantamos, eu estou voltando à essência da adoração. É os princípios elementares da palavra, é viver o evangelho de maneira simples, mas ver e crer que Deus transforma pessoas, que Deus alcança vidas, amém, queridos? Que nós podemos fazer discípulos e discípulas, e isso tem sido a nossa ênfase aqui, domingo a domingo, a nossa mensagem, a nossa palavra, aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Deus quer chacoalhar, sacudir o seu e o meu alicerce, aleluia, para melhorarmos nele, para a glória dele. Há um momento na história da igreja que Deus também sacudiu os alicerces. Esse mês nós comemoramos 503 anos de reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517, século XVI, um homem chamado Martinho Lutero começou então, à luz daquilo que Deus revelou a ele, sacudir os alicerces da igreja. A igreja tinha ali alguns alicerces muito bem fundamentados, mas não eram alicerces de acordo com a palavra de Deus. Não eram estruturas, não era uma base a qual poderia se construir uma igreja sólida, uma igreja viva, uma igreja bíblica, uma igreja segundo a palavra de Deus. Mas eram alicerces construídos muitas vezes com teorias humanas, conceitos humanos, de homens e mulheres que se perderam, se distanciaram da palavra de Deus e formaram os seus próprios alicerces, formaram as suas próprias teologias e convicções. E Deus então levanta Martinho Lutero, um reformador protestante, e ele então fixa as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, então inicia ali a reforma protestante. Qual a principal causa? A venda das indulgências, e você conhece muito bem a história. Em outras palavras, Martinho Lutero estava dizendo, ele não queria dividir a igreja, ele queria reformar a igreja, por isso é a reforma protestante. Ele estava dizendo que o povo daquela época precisava
voltar para os alicerces da palavra de Deus. Amém, queridos? Há algumas pessoas, alguns estudiosos, eu já disse isso aqui, que afirmam que nós precisávamos passar por uma nova reforma protestante, porque mesmo nós compartilhando a fé protestante, a qual se iniciou lá atrás através da reforma e através da vida de Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, nós que conhecemos a palavra, que sabemos a essência, os princípios elementares do Evangelho, aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele continua fazendo, nós muitas vezes como igreja também nos afastamos da palavra de Deus e estamos formando alicerces nossos, com teologias nossas, com conceitos nossos, e a nossa base não é sólida. Vem o vento, leva tudo. E Deus está sacudindo os alicerces da igreja, amém, queridos? Ele quer mudar a nossa história, Ele quer transformar a nossa vida, aleluia. No Brasil, irmãos e irmãs, há muitos alicerces que foram formados e precisam ser quebrados, e nós como igreja temos esse papel. Nós como igreja podemos orar pela política, pelas eleições, nós como igreja podemos orar e renunciar tudo aquilo que é corrupção, tudo aquilo que é errado, mas nós também não podemos nos vender, não podemos nos contaminar. No Brasil há muitos alicerces que precisam ser quebrados e serem formados novos alicerces. Vou citar alguns aqui. A corrupção é algo instaurado. Há quem diga, se eu não me engano, não vou lembrar aqui talvez o discurso, mas que a corrupção é a graxa da engrenagem, é a graxa da máquina. Olha só para vocês entenderem o contexto na qual nós estamos inseridos, que a corrupção, segundo alguns, é a graxa que faz a grande máquina girar, e não tem nada a ver com isso. A corrupção, na verdade, é a areia que, na verdade, vai travar todo o processo. Então nós vivemos num país muito abençoado. Glória a Deus pela vida do Brasil, oramos pela nossa nação, abençoamos que é o país a qual nós moramos, mas existe aqui um grande índice de corrupção, muitas injustiças. Temos um sistema de saúde maravilhoso, foi até a fala do pastor João Simonetti domingo passado aqui. Temos que orar, agradecer por tudo que temos. A gratidão faz parte da vida do cristão, mas há sim, queridos irmãos e irmãs, muita injustiça no nosso meio, e começa da base, começa de baixo. A corrupção é a mesma. Se eu não devolvo um troco de R$2 e eu desvio milhões, a atitude é a mesma, o pecado é o mesmo. Se eu furo uma fila, se eu negligencio algo no trânsito, o pecado é o mesmo de quem está desviando milhões de dinheiro. Então, queridos, nós precisamos romper com esses alicerces que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós somos a voz profética que diz: eis que diz o Senhor, faça isso e faça isso, porque a palavra de Deus diz isso, amém, queridos? A corrupção é algo que precisa ser quebrado no nosso país, na nossa cidade também. As eleições estão aí, dia 15 de novembro, se não me engano. Você está orando porque você vai votar? Você já fez uma pesquisa em quem você vai votar? Exerça o seu papel como cidadão, mas seja cristão também, e exerça a sua fé em nome de Jesus. Há um outro alicerce, queridos irmãos e irmãs, que precisa ser quebrado no nosso país: o falso testemunho. Um discurso, mas na prática é outra. O povo está cansado de ver os cristãos. Eu não estou dizendo aqui, não estou dando uma palavra diretiva para nenhum de nós, mas como igreja num todo, nós precisamos entender que dar falso testemunho não vai levar ninguém a nada. O falso testemunho, um discurso, uma imagem, e no testemunho uma prática horrível. Tivemos notícias aí terríveis nos últimos meses, de pessoas que se denominam cristãs, que participam de princípios elementares, de alicerces elementares dos quais nós conhecemos, mas que na prática está distante do Senhor. Nós precisamos quebrar com o alicerce também do sincretismo religioso, uma mistura teológica, religiosa terrível. Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, protestantes, mas seguindo às vezes conceitos do espiritismo, conceitos de outras religiões, de outras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É um sincretismo, é uma mistura. Precisamos quebrar com esses alicerces também. Valores invertidos, promiscuidade, violência doméstica, violência infantil, abuso infantil, são alicerces que estão sendo construídos, irmãos e irmãs, na nossa sociedade, e nós como igreja somos a voz profética para quebrar, para orar, para que Deus quebre tudo isso em nome de Jesus, amém, queridos? Deus quer sacudir os alicerces.
índice de suicídio, nossos valores como igreja. Eu fiz uma breve pesquisa aqui, está lá no portal G1, se você pesquisar. Foi lançada essa pesquisa em janeiro de 2020, mas diz que o Brasil, por volta aí de 80% é considerado um país cristão. 80% do Brasil é considerado como cristão. É até a fala do nosso presidente lá na ONU, dizendo que nós somos um país cristão. Por volta de 50% católico e 30% evangélico. Não vamos falar aqui de denominação, mesmo sendo católico ou evangélico, a nossa fé é a mesma, a nossa fé é em Cristo Jesus, amém, queridos? Mas 80%, por que nós não estamos vendo a diferença? Por que nós não vemos as coisas mudarem muitas vezes? Porque está faltando nós quebrarmos alguns alicerces e Deus está querendo sacudir, amém, queridos? Que nós possamos assim entender, você que nos assiste, que esse tempo de pandemia não é o tempo do esfriamento, não é o tempo para nos afastarmos da palavra de Deus, não, é ao contrário, é de firmarmos os nossos alicerces naquilo que é certo, é de firmarmos os nossos alicerces naquilo que é correto, na palavra do Senhor, em Cristo Jesus, aleluia, que assim seja, irmãos e irmãs. Haviam alicerces naquela cultura ali também, onde Paulo e Silas estavam inseridos, a cidade de Filipos, mas eles foram quebrados, porque Deus levantou esses homens com fé e ousadia, para chegar onde eles chegaram, e anunciar o Evangelho, por onde eles passavam. Tinham feito várias viagens missionárias, mas por onde eles passavam, eles chegavam, mudavam a cultura, rompiam com os alicerces físicos da cadeia, sacudiram ali, é literal o texto que está dizendo isso para nós, mas os alicerces estruturais, culturais, espirituais, eram quebrados, porque Paulo e Silas foram homens ousados na fé, amém, queridos? Que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Deus quer sacudir os nossos alicerces, mas nós precisamos praticar alguns princípios à luz desse texto. E uma primeira verdade que eu quero destacar com você, para que o Senhor nos use, para que sejamos aqueles homens e mulheres, discípulos e discípulas do Senhor, que vão sacudir os alicerces da nossa cultura local, da região norte de Londrina, da nossa cidade, do nosso país. Nós precisamos ser um cristão fervoroso de oração. O versículo 16: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Irmãos e irmãs, nossos discípulos e discípulas, não tem como, não existe outra forma de nós sermos influentes na sociedade a qual nós estamos inseridos, se nós não formos fervorosos na oração, se nós não formos crentes genuínos, aqueles que vão para o lugar da oração. Quanto tempo faz que eu e você não vamos até a sala do rei, até a sala do trono, nos ajoelhamos na presença de Deus e nos aquebrantamos, oramos pela nossa família, oramos pelos filhos, pelos casamentos, oramos pela igreja, pelo nosso chamado em Cristo. Irmãos e irmãs, é o tempo da igreja ser fervorosa na oração, aleluia! Nós somos uma igreja bíblica, essa é a nossa visão, uma igreja acolhedora, uma igreja contemporânea presente na cidade. A IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja muito conhecida por ser uma igreja bíblica, que fundamenta as suas doutrinas, as suas teses na palavra de Deus, e aleluia! Mas a Bíblia também nos ensina a sermos fervorosos na oração. Nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que precisamos orar, amém, queridos? Amém, você que nos acompanha na live? Quantos creem que precisam orar mais? Quando nós iremos começar? Quando, irmãos e irmãs? Tem que ser hoje, amém? Não dá para deixar para amanhã, tem que ser hoje. Eles estavam indo para o lugar de oração. Temos desafiado a igreja, mano, a altar todos os domingos, 7:30 da manhã. Pastor, mas é muito cedo. Irmãos e irmãs, o que Jesus fez por você, não vale a pena você acordar mais cedo e orar? Não se importe então com o Manaim no altar às 7:30, defina um outro horário, um outro dia da semana, mas separe um tempo para estar na presença de Deus. Será que Jesus não merece um pouco da sua e da minha atenção? Será que o que Jesus fez por nós na cruz não merece a nossa entrega nele na oração? Amém, igreja?
Há uma segunda verdade para nós nessa noite. Além de ser um cristão fervoroso na oração, nós precisamos ser um cristão que anuncia o reino de Deus. Versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O próprio espírito então dessa jovem adivinhadora diz: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Onde Paulo e Silas chegavam, os alicerces eram sacudidos, e eles eram reconhecidos por serem homens de Deus, que anunciam a palavra de Deus, que anunciam o reino de Deus. Aleluia! Nós temos anunciado o reino de Deus, nós temos falado do Evangelho de Cristo, seja numa visita, seja no trabalho, seja no momento descontraído, seja onde for. Precisamos ser homens e mulheres que anunciam o reino de Deus. A nossa bandeira é Jesus, amém, queridos? Nós nos envolvemos com todo o contexto, política, decisões, sim, mas nós precisamos ser aqueles que anunciam o reino de Deus. Está aí as mídias, glória a Deus, as mídias sendo bem utilizadas. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem muito material bom. Compartilhe a palavra do Senhor. Você tem muitas ferramentas, mas você e eu precisamos ser um cristão que anuncia o reino de Deus. Terceira verdade para nós nessa noite, versículos 18 ao 22. Então, além de ser um cristão fervoroso, além de ser um cristão que anuncia o reino de Deus, nós precisamos ser um cristão que não tem medo de exercer a nossa fé. Versículo 18 ao 22, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Irmãos e irmãs, estes homens aqui não tiveram nenhum medo de exercer a sua fé. Leia o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver todo o contexto, por onde eles passavam, perseguições, tinham que sair fugido, mas em nenhum momento a palavra de Deus nos mostra, nos revela que eles tiveram, que o apóstolo Paulo ou Silas ou qualquer um outro, o apóstolo Pedro, tiveram medo de exercer a sua fé. A cidade toda, o povo todo reunido, estavam contra eles, os pretores ali, os guardas, os comandantes ali da situação romanos, mandaram prendê-los e açoitá-los, mas eles permaneceram firmes, não tiveram medo de exercer a sua fé. Quantas vezes, queridos irmãos e queridas irmãs, vocês que nos acompanham na live, temos medo, timidez de exercer a nossa fé? Será que é comigo mesmo? Será que é para mim mesmo essa situação? Será que é para eu orar por aquele irmão, por aquela irmã? Será que era a hora certa de eu falar? Será que eu devo crer assim? Ou quem sabe, se nos sentirmos perseguidos, porque nem perseguidos nós somos no nosso contexto brasileiro, mas perseguidos por alguma situação, seja no trabalho, onde for, muitas vezes temos medo de exercer a nossa fé. Irmãos e irmãs, Deus quer sacudir os nossos alicerces, amém, queridos? Mas precisamos ser fervorosos na oração, precisamos ser um cristão, um discípulo, uma discípula que anuncia o reino de Deus, que não tem medo, que não se omite, que exerce a fé com ousadia. O apóstolo Paulo declarou, estava já indignado, repreendeu, o Espírito saiu, mas eles sabiam da consequência, mas eles não tiveram medo, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, e Deus iria honrá-los, amém? Nós estamos fazendo a vontade de Deus, amém, queridos? Deus irá honrar sua vida e Deus irá honrar minha vida. Então nós não devemos temer, mas sim ter fé, e uma fé ousada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, além de ser um cristão fervoroso, além de ser aquele que anuncia o reino de Deus, não ter medo. Quarta verdade para nós nessa noite: parar de questionar a Deus e ser um verdadeiro adorador. Versículo 23 ao 25. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Pare de questionar a Deus, que eu possa parar de questionar a Deus, e que sejamos um verdadeiro adorador. Eles não mereciam estar presos, porque eles estavam acusando eles de uma coisa que não tinha nada a ver. Colocaram ele no tronco como escravos, mesmo eles sendo cidadãos romanos, mas eles não estavam questionando ao Senhor. Eles não estavam questionando a Deus: Senhor, por que tudo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou fiel ao Senhor, eu já participei de tantas perseguições, eu já vivenciei isso. Eles cantavam louvores e oravam. Qual é a sua e a minha atitude no momento da angústia, no momento da aflição? Para que possamos sacudir os alicerces, irmãos e irmãs, nós temos que questionar menos a Deus e sermos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram mesmo na circunstância difícil, aqueles que permanecem firmes mesmo quando tudo está dizendo que não, mas nós sabemos que a nossa fé está no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Você que nos acompanha também. Quinta verdade para nós nessa noite: permanecer firme no Senhor independente do resultado. Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Permaneça firme, permaneçamos firmes, queridos irmãos e irmãs, mesmo seja qual for o resultado, independente do resultado. Eles estavam cantando, orando, não sabiam que as cadeias iriam se abrir, mas a confiança estava no Senhor, mesmo se permanecessem presos, queridos. O texto não fala isso, mas eu tenho certeza, e você também, através da própria palavra de Deus, eles iriam permanecer firmes, porque a certeza, a confiança estava no Senhor. Aleluia! Então que possamos permanecer firmes no Senhor, independente do resultado. Se nós estamos recebendo seguro-desemprego, auxílio emergencial, se nós estamos bem de saúde ou não, que possamos permanecer firmes no Senhor, orando, adorando o nome dEle, anunciando o reino dEle, com expectativa nele, porque Ele continua cuidando de nós, em nome de Jesus. Sexta verdade, irmãos e irmãs, nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Se nós quisermos sacudir os alicerces, nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. O versículo 27 ao 31. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Daquela hora em diante, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, queridos? Paulo e Silas, além de estarem firmes, além de permanecerem orando, adorando ao Senhor, mesmo não merecendo aquela prisão, aproveitaram a oportunidade. O carcereiro foi alcançado, mas não apenas o carcereiro, toda a sua casa. Glória a Deus. Existe alegria maior, irmãos e irmãs, de vermos uma pessoa se rendendo a Jesus? Eu pergunto para você, existe uma alegria maior, você que nos assiste, de um cristão, um discípulo, uma discípula do Senhor, de que ver os alicerces sendo sacudidos de uma vida, de pessoas, e vendo vidas entregues a Jesus? Não existe, irmãos e irmãs. A palavra de Deus diz que há festa no céu. Aleluia! Eles aproveitaram a oportunidade, estavam preparados. Na verdade eu ia ler até o versículo 31, mas li até o 34. Estavam preparados, alcançaram grandes vidas.
Sétima e última verdade, entender que em tudo Deus tem um propósito. O propósito de Deus, irmãos e irmãs, de Jesus, é pessoas, é vidas. Claro que Ele nos abençoa com tantas coisas, livramento, o financeiro, a saúde. Deus é maravilhoso, é incomensurável, é tremendo, é sublime, não tem como explicá-lo. Mas o seu maior prazer está em pessoas, e Ele quer usar a sua vida e a minha vida como igreja para alcançar pessoas, para alcançar vidas. Esse é o prazer de Cristo Jesus. Deus quer sacudir os nossos alicerces, a fim de que vidas sejam alcançadas. Amém, queridos? Deus tinha um propósito para que Paulo e Silas estivessem naquela prisão, a alcançar o carcereiro e também a sua casa. Glória a Deus, que não foi apenas o carcereiro, mas todos os seus. E o versículo 34, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia, meus irmãos, minhas irmãs. Se vocês voltarem um pouquinho aí no capítulo 16 de Atos, vou deixar o desafio para você ler. Você vai ver que Deus dá uma visão para que eles estivessem indo até a cidade de Filipos. Tinha um propósito, irmãos e irmãs. Tudo que Deus faz tem um propósito. A pandemia está aí, tem um propósito também. Deus está mudando a estrutura. Deus está chacoalhando, sacudindo os alicerces da igreja, para a igreja rompa, para que a igreja avance, para que a igreja caminhe vibrante, vitoriosa em Cristo. Amém, queridos? Para que a igreja viva um tempo novo, o tempo da adoração, o tempo da entrega, em nome de Jesus. Para que a igreja seja a voz profética dessa nação, do mundo, dizendo que Jesus é Senhor, que Ele é o pastor, que Ele é justo e fiel, quebrantando a injustiça, corrupção, promiscuidade, sincretismo religioso, valores invertidos, restaurando os alicerces do casamento, da família, dos adolescentes, dos jovens, das crianças, da igreja como um todo. Amém, queridos? Mas eu e você precisamos ser estes homens e estas mulheres que estão dispostos a viver tudo isso, ser um cristão fervoroso na oração, ser aquele homem, aquela mulher que anuncia o reino de Deus, não se omite, não ter medo e exercer a nossa fé de maneira ousada, parar de questionar Deus muitas vezes e adorá-lo. Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho vivido. Agradeço ao Senhor pela sua saúde, independente se você está acamado, enfermo ou não. Agradeço ao Senhor. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Pare de questionar. Não é errado questionar a Deus. Você pode fazer sim os seus questionamentos, mas o questionamento que não gera incredulidade, que não gera dúvida. Amém, queridos? Permaneça firme no Senhor, independente dos resultados. Aproveite cada oportunidade. Deus está colocando pessoas diante de você e diante de mim, que estão sedentas da palavra de Deus. E entenda que em tudo Deus tem um propósito. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, Ele tem um propósito para todas as coisas. Aleluia, amém, queridos? Eu quero desafiá-la a encerrar esse sermão, a se colocar de joelhos, a você que pode, a você que está em casa também. Deus está mudando as estruturas, a forma de igreja, queridos irmãos e irmãs. Deus está mudando, a igreja está caminhando de uma outra forma. Você que quer viver esse sobrenatural, você que quer viver esse tempo novo, que você possa ajoelhar-se na presença do Senhor. Senhor, nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor está sacudindo os nossos alicerces emocionais, físicos, espirituais, a nossa base de fé, as nossas teorias, os nossos conceitos. O Senhor quer, Pai, nos dar um novo tempo, uma nova caminhada. Espírito Santo, aplica essa palavra no nosso coração. Pai, ao levantarmos do momento que estamos aqui ajoelhados na Tua presença, e mesmo aqueles que não podem estar de joelhos agora, ao levantarmos a nossa fronte, Pai, que possamos levantar um novo homem, uma nova mulher, não, Pai, totalmente transformado, porque nós já fomos transformados em Cristo Jesus, mas com um fôlego novo, um desejo novo, Pai, um desejo de romper, de viver as coisas de Deus, o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda a entender que esse tempo vem para nos fazer homens e mulheres diferentes. O Senhor está sacudindo os alicerces da nossa nação. Pai, o Senhor quer mudar a nossa história, a nossa cidade, o nosso bairro. Nós podemos ser agentes do Teu Evangelho, pessoas influenciadoras que vão, Pai, propagar o reino de Deus, mas nós precisamos, assim como Paulo e Silas,
ser um homem ou uma mulher fervoroso na oração. Pai, nos render a Ti sem temer, ser ousado na fé em nome de Jesus, ser aquele e aquela que anuncia o reino de Deus. Parar de questionar o Senhor muitas vezes, por que isso na minha vida? Por que isso acontece comigo? Por que isso? Por que aquilo? Agradeçamos, Senhor, sempre agradeçamos, porque o Senhor continua sendo fiel para conosco, aleluia! Que possamos aproveitar as oportunidades, Pai, que possamos entender que em tudo o Senhor tem um propósito. Havia um propósito para Paulo e Silas estarem naquela prisão, alcançar o carcereiro e toda a sua casa, glória a Deus por isso. Assim nos ajuda também, Pai, a sacudir os alicerces da nossa nação, da nossa vida como família, a restaurar os valores da igreja, a restaurar os valores do casamento, de filhos, relacionamentos. Quebra de nós toda a incredulidade e aplica a Tua palavra no nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos. Podeis se colocar em pé então em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, que essa palavra permaneça no seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Aos que estão na live, desafiamos você, e aos que estão aqui no prédio também, siga no nosso canal do YouTube, IPB Manaense. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Mas o desafio para você não é apenas se inscrever, compartilhe. Vamos bombardear as mídias, a internet com coisa boa, e tem muita coisa boa. Ministério infantil, pensamentos de fé, alguns cultos estão subindo para o YouTube também, então siga a gente lá, Facebook, Instagram, e vamos interagindo em nome de Jesus. Que tenham todos uma excelente semana e recebam a bênção, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos alcançou e mudou a nossa história, continue todos os dias na nossa vida. Da mesma forma, o amor de Deus, que é incondicional e nos amou tanto, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. A comunhão, a presença, a amizade do Espírito Santo também continue com todos os filhos e filhas de Deus, aos que estão aqui no prédio e aqueles que nos acompanham nesta live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Deus abençoe a todos, uma excelente semana em nome de Jesus.